Olá, querido amigo, querida amiga, tudo bem com você? Um bom dia. Eu me chamo Danilo Leão e sou seu companheiro de estudo da lição da Escola Sabatina nessa semana. Hoje é terça-feira, dia 14 de agosto, e o tema da nossa lição é o Monte e a Multidão. E eu gostaria de fazer aquele lembrete, você já sabe, por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela nossa mensagem. Vamos então fazer uma breve oração para iniciar o estudo de hoje? Feche seus olhos e ore comigo agora. Santo Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, com vida, com saúde, e também a oportunidade que temos de hoje estudarmos mais uma vez a Tua Palavra, a lição da Escola Sabatina, e pedimos, ó Deus, que Teu Santo Espírito seja o nosso professor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia então? Pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 1 até o versículo 13. Nós lemos o seguinte: Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois ele não sabia o que dizer, por estarem aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Agora venha comigo para o verso 9, e nós lemos o seguinte: Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles aguardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. O que Pedro, Tiago e João viram no monte? Em Marcos capítulo 9, no verso 1, Jesus afirmou que alguns que estavam com ele não passariam pela morte sem que primeiro vissem o reino de Deus e a sua glória. Isso se cumpriu alguns dias depois, quando Jesus convidou Pedro, Tiago e João para com ele ir ao monte. E ali no monte Jesus foi transfigurado diante deles e apareceu na glória de seu Pai com grande poder. Apareceram também Elias e Moisés e conversavam ali com Jesus. É interessante que Lucas menciona o conteúdo da conversa entre eles. Eles estavam falando acerca do momento em que Cristo seria ali retirado, né? No grego, a palavra que é êxodo está se referindo ao momento em que Cristo teria que ser sacrificado na cruz. É interessante observar que o verso 9 de Marcos 9 está mostrando para nós que o momento da transfiguração está intimamente relacionado com a crucificação de Jesus. Podemos entender que isso era para motivar os discípulos. No momento em que Cristo seria crucificado, os discípulos estariam muito tristes, talvez desanimados. Então eles teriam a oportunidade de se lembrar desse momento da transfiguração e do que eles viram e ouviram acerca do diálogo entre Jesus, Moisés e Elias. Isso seria para dar esperança aos discípulos
naquele momento de tribulação. Ao descerem do monte na manhã seguinte, os discípulos perguntaram a Jesus o que significava a vinda de Elias. Provavelmente, essa ideia estava relacionada com o texto de Malaquias, capítulo 4, o verso 5 e verso 6. Jesus respondeu que Elias já tinha vindo e estava se referindo a João Batista. E assim como fizeram com João Batista, eles fariam o mesmo com Jesus. Ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Agora, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Agora nós vamos ler o verso 14 até o versículo 29, que diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: O que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo e mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se tivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Depois daquela noite de glória, quando Jesus, Pedro, Tiago e João voltaram para se encontrar com os demais discípulos, eles viram que havia uma grande multidão ali, uma bagunça, havia ali talvez uma certa discussão, e quando Jesus se aproxima, a multidão é pega de surpresa, e quando eles veem a Jesus, eles correm para Jesus. Mas Jesus pergunta aos escribas e fariseus: O que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Alguém então aparece interrompendo ali aquela pergunta de Jesus, talvez a resposta dos fariseus, e a pessoa já chega dizendo: Mestre, o meu filho está possuído de um espírito imundo. E a Bíblia descreve o poder daquele espírito imundo sobre a criança, mas Jesus então pergunta: há quanto tempo isso acontece com essa criança? E Jesus ali meio que está pedindo algumas informações, e talvez ali o pai da criança, com um pouco de impaciência, talvez preocupação, desespero, deixou escapar: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus fala: se podes alguma coisa, tudo é possível àquele que crê. Fica evidente então que não somente a criança tinha um problema, mas o pai também tinha um problema, a falta de fé. Só que no momento de desespero, ele clama: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Jesus então, com paixão, com amor,
Ele faz o milagre. Ordena aquele espírito para que saia e nunca mais volte. Eu gostaria de perguntar a você, será que houve algum momento na sua vida em que também a sua fé vacilou? Talvez você teve que clamar, Senhor, me ajuda na minha falta de fé? Como que foi essa experiência? E que lições você aprendeu?